curiosidades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, Pra outras apenas um pouco me dei. já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz, Já tive donzela e até meretriz. mulheres cabeças desequilibradas, mulheres confusas de grande paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Olá, começa agora mais um Câmara Rio Entrevista que vai celebrar um dos grandes nomes do samba no nosso país. Podemos facilmente dizer que o convidado de hoje é um colecionador de sucessos. Uma obra que exalta a identidade, o axé e a resistência do gênero e cantada por lendas da música brasileira como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e a inesquecível Beth Carvalho. Com muito orgulho e alegria, a gente vai bater um papo com Toninho Gerais. Toninho, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Monique. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, das minhas, das minhas andanças pela... Calma, já a gente vai ter essa conversa, porque antes da resenha tem uma reportagem com um pouco da trajetória de Toninho Gerais. Antônio Eustáquio Trindade Ribeiro. Ele é Toninho Gerais, cantor e compositor dos grandes, mineiro com mais de 300 canções e muitos clássicos gravados por artistas como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Diogo Nogueira e a eterna madrinha do samba, Beth Carvalho. Aliás, foi ela quem convenceu Toninho a ceder a música Se a Fila Andar para que fosse interpretada pela sambista. Se você chegar e encontrar no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano que foi nosso amor. E o que falar de mulheres? Tive mulheres de todas as cores, de várias idades. Em 1995, Martinho da Vila estourou nas paradas de sucesso ao gravar a composição de Toninho, que também é autor de Seu Balancê, imortalizada na voz de Zeca Pagodinho. Seu tempero me deixa bolado, é um mel misturado com dengue. No seu colo eu me malho, me embora, tendo uma casinha de saber. Você dorme cedo. E Alma Boêmia, eterno sucesso e pedida certa nas rodas de samba de todo o Brasil, também é de Toninho. Todos os prazeres que você me dá, quando eu não sair de marola, eu vou te levar. O primeiro disco do cantor foi gravado em 86, 7 anos após ele deixar Minas e vir para o Rio, onde chegou a viver nas ruas e em uma casa abandonada em Ipanema. Aqui se apaixonou pela Portela e, como bom compositor, entrou na disputa de sambas enredo de escolas cariocas. Para a sorte do público, não deixou mais a cidade maravilhosa. E não se exibe por castigo, pois corre o perigo dos nossos amigos me virem chorar. Toninho Gerais, o sucesso em pessoa, aqui com a gente. Olha que na reportagem nós mostramos apenas alguns clássicos, algumas parcerias, falamos dessas parcerias, mas como o Antônio Eustáquio olha hoje para a trajetória de Toninho Gerais? O Monique, é o seguinte, tem vários ângulos, várias maneiras de olhar essa trajetória. Porque eu tive, nesses quase 40 anos, que eu completo o ano que vem, 40 anos de carreira, que eu gravei em 85 pela primeira vez, eu fui convidado pela EMI para participar de uma coletânea que na época chamava Pau de Sebo. Sabe por que Pau de Sebo? Não. Porque era um disco que a gravadora fazia, que colocava vários novos artistas. Quem se destacasse ganhava um disco solo. O apelido Pau de Sebo é um apelido carioca, porque na festa junina tem um pau de sebo, lá em cima tem a prenda. Quem conseguir chegar lá em cima, pega a prenda. E o pau de sebo que o carioca sempre fez para esse tipo de projeto, esse apelido, pau de sebo, é muito, muito interessante, porque todos começam a se agarrar naquele disco, tentando mostrar o que você tinha de melhor. Aí você
conseguia ou não. Eu consegui chegar lá em cima e pegar a prenda. Então eu gravei em 86, essa coletânea pela EMI, e em 87 gravei pela EMI também. Agora, em que momento você decide sair de Minas Gerais e vir para o Rio? Ô, Monique, eu era ruim cantando. Não acredito. Não, tá bom, desculpa, você está certa. Não acredita mesmo não, porque eu não era ruim, eu era muito ruim. Mas eu sempre acredito o seguinte, a gente se forja naquilo que a gente sonha. Porque a gente só sonha aquilo que a gente tem capacidade. Embora você não tenha, naquele momento, demonstrado para as pessoas, até para você mesmo, que você seria, onde você chegaria. Mas, por exemplo, eu jamais pensaria em fazer estudar medicina, porque eu acho que não tenho dom nenhum de medicina. Futebol, não tenho dom de futebol. Então, a gente sonha aquilo que a gente se sente fazendo. E eu me sentia cantando nos grandes palcos, eu me sentia compondo, eu me sentia atuando, quer dizer, eu me sentia. E com quantos anos você descobriu isso? Não, eu comecei a sentir isso garoto, porque tinha um grupo, eu tinha o meu melhor amigo, que foi embora antes do combinado, que era o Marquinho. O pai dele participava de um grupo no meu bairro, que era um regional de samba e choro, no bairro de Santa Mônica e Belo Horizonte. Tinha ali o Tunico, que era o barbeiro, o outro que era não sei o quê, o outro que era mecânico. Todos eles se reuniam no final de semana para fazer música. E como o pai do Marquinho, além de tocar clarinete, cantava, né, nesse grupo, e eu acompanhava o Marquinho e ali a música, o samba me fisgou. Então foi nessa época que eu descobri que eu poderia, aquilo que eu queria fazer na vida. Agora, dos grandes nomes, né, que já gravaram suas composições, das belíssimas parcerias, como essas pessoas entraram na sua vida? Beto Sem Braço, por exemplo, como ele entra na sua história? O Beto Sem Braço me levou. Eu fui levar umas músicas pro Rivaldo, que ele era da editora da BMG, da RCA. Aí cheguei lá, tomei um chá de cadeira, para levar um cassetezinho pro cara ouvir. E o Beto Sem Braço já era um nome que estava começando a explodir. E quando o Beto Sem Braço precisou de alguém para tocar o cavaquinho, eu falei pro Beto Sem Braço, até brinquei com ele, disse, não, toca você, deu o cavaquinho. Só tinha o braço. Eu falei, eu gostei de você, garoto, você tá me sacaneando. Ele era meio fã, eu gostei de você. Ontem já tirou um saco na minha cara, agora eu gostei de você. Vamos lá, toca pra mim aí. Eu falei, sou muito ruim de cavaquinho. Toca, garoto, eu tenho que gravar um samba aqui, vou deixar pro Rivaldo. Aí aconteceu que toquei, ele gostou, não do cavaquinho, mas de mim, e me levou pro Cacique de Ramos, que eu não conhecia a quarta-feira maneira do Cacique de Ramos, que ali aglutinavam todos os grandes bambas do samba, todos. Quando eu digo todos, Bete Carvalho, Alcione, todos, Jair Rodrigues. Cheguei lá numa noite que tinha todo mundo. Sem contar os expoentes, que era Arlindo Cruz, que estava Jorge Aragão, estava todo despontando para a cena do samba. Graças ao Beto Sem Braço, como você falou comigo, eu fui parar no Cacique de Ramos. Agora, como você tem o Cacique de Ramos aí como protagonista, como esse grande ponto de encontro, mas como foi conhecer, como essas pessoas conheceram as suas composições? Bete Carvalho, por exemplo, gravou Se a Fila Andar. Bete Carvalho, ela me encontrou lá atrás no Cacique de Ramos, mas tem uma gíria que a gente usa no samba, que eu não tinha garrafa para vender. Não tinha garrafa para vender. Eu não tinha músicas tão boas para mostrar para Bete Carvalho. Eu ainda tinha que amadurecer, entendeu? Então, o Zeca Pagodinho, por exemplo, antes de falar de Bete, o Zeca, nós pegamos ônibus juntos, dividimos cachorro quente, quem ia pagar a cerveja, um pagar o outro, 2 duros, voltava de ônibus. Então a gente era duro. O Zeca, a Bete pinçou o Zeca, levou para cantar, aí surgiu o disco, o Pau de Sebo, que o Zeca também saiu. Chegou lá em cima. Foi o Raça Brasileira. Então, o que aconteceu? O Zeca acendeu. E eu fiquei ainda catando latinha. Mas eu fui me preparando para o meu momento. Com relação a Se a Fila Andar e Bete Carvalho, eu costumo dizer o seguinte. Bete Carvalho assina
que o registro de Se a Fila Andar. Mas ela não assina como quem gravou, quem regravou, porque quem gravou fui eu. Quando Beth Carvalho me ligou querendo a música, ela viu a música na internet, eu falei, madrinha, eu não tenho como te dar essa música eu guardei pra mim. Já estava reservada? Tá no meu disco, é o meu sucesso, eu quero me fazer enquanto cantor. Aí ela falou assim, Toninho, eu gostei tanto desse samba. Aí já era. Grava nós dois, grava você e grava eu. Eu falei, poxa, como é que uma rainha pede um súdito, alguma coisa, o súdito diz não. E eu já tinha gravado com Beth antes. Beth já era minha amiga de eu visitá-la na casa dela. Eu já tinha uma amizade, um carinho. Ela já me deu aquele carinho que eu precisava de uma madrinha para me dar confiança. Só que ela não teve tempo de divulgar a música, que ela estava muito dodói. Aí ela fez a passagem e a música ficou na minha mão para fazer essa música acontecer. Se a Fila Andasse, se a Beth não tivesse gravado, teria 100 mil pessoas, artistas, querendo gravar. E eu ia dizer não para todo mundo. Eu já tinha dito pro meu parceiro, que é o Paulinho Rezende, essa música eu quero ser o protagonista. Tanto é que eu fiz o clipe e deu 15 milhões de visualizações. Mas com o celular na rua, que foi o que projetou tudo, deu quase 3 milhões. Quer dizer, é uma coisa que do destino mesmo. Se você chegar e me encontrar no samba, eu lhe peço um favor. Respeite-me, insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Agora, Toninho, me corrija se eu não passar nem perto. São o quê? São 300 composições, aproximadamente? Eu não conto para não dar azar, né? Então não vamos nem contar. Mas olha só, de onde você tira essa inspiração? Você, mulheres, por exemplo, um sucesso aí que arrebentou na voz de Martinho da Vila. Você viveu essa situação, conheceu essas mulheres todas? Por exemplo, mulheres, se fosse para eu compor hoje, eu não teria feito dessa maneira. Por quê? Porque quando eu vivia para o mercado da música, eu era um compositor que trabalhava para o mercado, e eu falava assim, isso funciona para o mercado, isso vai vender. Como esse mercado acabou, hoje eu não componho mais para o mercado, eu componho para mim. Isso vai me agradar. Eu componho para me agradar. Porque eu sei que do mesmo jeito que eu gosto de um determinado tipo de música, alguém gosta. Então essas pessoas vão se identificar com aquela obra. Mas Mulheres, por exemplo, foi feita numa linha de harmônica que não é muito samba. Pode ser uma balada, pode ser um bolero. Então hoje eu não faria. Até mesmo o tema. Hoje eu não faria Mulheres. Mas é aquela história, porque o mercado, como o mercado mudou, eu também me moldei ao meu jeito. Porque minha estética mudou, minha maneira de pensar harmonia mudou, melodia mudou. E geralmente você compõe o quê? Tem um horário, a madrugada, ou quando surge a inspiração? Como é que funciona esse processo? Eu só componho se eu não tiver bebido nada. A minha maneira de compor não é aquele boêmio que todo mundo vê do Toninho Gerais, aquele quase onipresente nos bares da cidade. Esse para compor não, porque toda vez que eu estou tomando meu chopp, tomando minha cachaça, eu pego bem a ideia, boto no papel, boto no bolso. No outro dia, quando eu estou tranquilaço, limpaço, eu falo assim, isso não vale nada, jogo no lixo. Eu nunca gosto do que eu faço quando eu bebo. Então, eu sei que o melhor para minha composição é sóbrio. Eu não sei se é uma questão espiritual, se é uma questão intelectual, eu não sei o que é. Mas eu gosto de compor assim, como está a mesa do bar agora, nada. E há 40 anos dando certo. A gente vai continuar essa conversa, a gente vai fazer uma rápida pausa agora e na volta tem mais da trajetória de sucesso de Toninho Gerais. Voltamos com a segunda parte do Câmara Rio Entrevista, que hoje tem a honra de conversar com uma referência do samba, Toninho Gerais.
Toninho, encerramos o primeiro bloco falando das suas composições. Agora sobre CDs, álbuns, Preceito, tudo que sou, tem algum que você me diz assim, Monique, esse foi divisor de águas? Preceito. Por quê? Porque o Preceito foi um álbum que eu estava morando de aluguel, pintou uma grana de um comercial para mulheres, e aí eu devia banco, devia aqui, devia ali, consegui pagar tudo, sobrou uma graninha. Falei, aí eu tinha uma namorada na época, que ela falou assim, você tem que dar entrada no apartamento. Eu falei assim, não, eu vou fazer como o Elimar Santos fez. O Elimar Santos vendeu o apartamento dele e alugou o Canecão. Eu vou pegar esse dinheiro que você está falando que é para dar entrada no apartamento e vou fazer um álbum. Olha. E esse álbum acabou tendo a ajuda de um outro amigo, que é meu compadre, que é o Germano Fer, me ajudou a fazer esse álbum. E eu não sabia, tendo o álbum na mão, não sabia o que fazer com ele, que eu não estava conseguindo achar gravadora para lançar o álbum. E aí pintou a terceira pessoa, que foi o Elson Areias, dono da Chupeirinha na Pressão. Ele falou assim, poxa, essas músicas novas, o que você vai fazer com ela? Não sei, agora veio um álbum, vamos misturar tudo. Eu falei, mas não tem mais grana, mas deu bom com essas 4 músicas novas. Você coloca lá, tira 4 desse disco que você gravou. Fizemos um balaio de gato, um saruê do caçamba e deu certo. Deu certo. O disco foi indicado, o disco aconteceu, eu comecei a distribuir mídias do álbum nas rodas de samba e fazia um show que ganhava R$3.000, 1.000 eu mandava fazer cópias, 1.000 cópias, saí distribuindo de grátis nas rodas. Então esse foi o grande divisor de águas do intérprete. Porque o público não quer saber de quem compõe. O público quer saber de quem canta. Por exemplo, o Martim da Vila explodiu mulheres. Vendeu 1,5 milhão de cópias. O show dele saiu de 30 mil para 300 mil. Quantos shows que eu fiz por causa de mulheres? Nenhum. Porque as pessoas querem um artista que canta. O público não quer um compositor que fez. Isso não mudou. Não mudou e vai continuar sendo assim. O público quer um artista que canta. Então, por isso que hoje em dia eu não tenho mais vontade de compor para ninguém. Eu quero compor para mim. Você escreve, caneta, vai lá e para mim, eu gravo, eu faço meus clipes. Não é que eu não vá dar, por exemplo. Eu tenho uma gratidão eterna com o Zeca Pagodinho, pelo quanto que ele já me ajudou. O Zeca já me ajudou muito. Toda a música minha que eu fiz para ele, todas elas, não, só, exceto uma que parceria com o Nelson Rufino, com o Paulinho Rezende, toda vez que eu vou no show do Zeca, ele me dá protagonismo, ele me bota no palco, ele me bota para cantar. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja, a chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é o palma da mão geral. No seu colo é o me vale, me assim que é bom, quem sabe? Ele que me deu o nome de Gerais lá no Cacique de Ramos, que meu nome artístico era Toninho Ribeiro. Zeca começou a me chamar de Gerais. Quando eu fui convidado, que estava dando uma canja no Império Serrano, para fazer um pau de sebo, esse pau de sebo que eu falei antes, que era na aba do pagode, que eu fui destaque. Poxa, os caras não deixaram ser Toninho Ribeiro, que tinha o Roberto Ribeiro na gravadora. Aí eu sugeri que fosse ser Toninho Gerais, acabou sendo Toninho Gerais, por causa do Zeca Pagodinho. Agora, a religiosidade está sempre muito presente, né, na sua carreira, no seu repertório. Oxóssi, Seu Zé, que foi um sucesso, Preceito. E como é falar da influência das raízes africanas na música popular, falar de fé? Na verdade, eu tenho uma junção de emoções com relação a por que gravar esses temas religiosos, mais voltados para as matrizes africanas, as religiões de matriz africana. Primeiro que é cultura. Cultura do samba. Segundo que quando eu iniciei no samba, lá sonhando com o samba em Minas Gerais, tinha Clara Nunes que já cantava naquele tempo. Verdade. Esses temas. Começou esse movimento. Aí vem vários artistas do mesmo tempo de Clara Nunes, contemporânea a ela, cantando também esses temas. Outras cantoras, os cantores.
Então, a minha referência naquela época, que se um disco de samba tinha que ter alguma coisa disso. Então, eu adoro enquanto cultura, admiro enquanto religião. Por quê? Até porque meu parceiro, Roque Ferreira, ele é ateu. E é um camarada que já leu todos os livros de Pierre Verger, que é um francês que estudou o candomblé a fundo mesmo, de ir para a Nigéria estudar todos os preceitos e tudo. Então o disco Preceito foi de uma música que eu fiz com o Rock, que foi indicado. E por esse motivo que eu acho que esse disco, ele é um divisor de águas. Você roda o país inteiro, né? Mas falando assim especificamente de Rio de Janeiro, a gente observa um fortalecimento das rodas de samba. Por sorte, a gente aqui vai ao Casarão do Firmino na Lapa, ao Rena, e tem o privilégio de assistir um showzaço seu. Como você observa, percebe esse engrandecimento, esse fortalecimento das rodas enquanto ponto de encontro, de cultura? O samba sempre teve um papel fundamental, né? Na questão dessa questão política. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tinha o Cais do Porto, que tinha os estivadores, todos participavam de escola de samba e bloco. E todos eles eram começando o movimento sindical naquela época. Então, o samba já fazia naquele tempo esse papel de aglutinar pessoas para pensar. O Candeia, ouro desça do seu trono, venha ver o abandono de milhões de almas aflitas. Sua majestade a prata, mãe ingrata, reverente, fria, sorri da nossa agonia. Porque já era um tempo que o samba já falava de política. Elevador é quase um tempo, exemplo para minar seu sonho. Então o samba tem sempre isso. Eu tenho vários sambas que eu faço com as temáticas da questão sociocultural e tal, mas tem também as românticas que pegam mais, né? As pessoas adoram as músicas românticas. Você é romântico? Eu sou romântico pela vida. Eu sou romântico por natureza. Sou romântico quanto mais. Quando eu estou apaixonado, aí ao quadrado. Romântico realmente de mandar flores e fazer viagens. O que o Toninho Gerais apaixonado canetou? Engraçado, Monique, eu não sou aquela pessoa que passa para o papel. Não, passo para o papel aquela dor naquela hora. Primeiro eu tenho que curar a dor para depois eu compor. Porque na hora de sofrer, gente, não é hora de compor, não. Quando eu fiz a fila andar, eu já tinha terminado o relacionamento com a menina. Posso até falar que ela me autorizou, a Tainá. A gente terminou o relacionamento. Eu estava meio que ainda sentindo meio que saudade. Tinha uns 6 meses separado. Os caras me chamando, vamos lá pro samba, lá não sei o que, lá na Toca da Gambá. Eu falei, vamos lá, era quarta-feira, meio de semana. Aí eu falei, não vou não. Chego lá, encontro Tainá nos braços de outra pessoa. Eu falei, é eureka. Todo mundo que se separa tem medo de encontrar seu amor nos braços de outra pessoa. Eu falei, agora eu vou pra casa que eu vou compor. E aí você virou? Fui pra casa e comecei a mexer. Deu no outro dia, liguei pro Paulinho, tô fazendo um samba aqui. Aí o Paulinho, pô, a ideia é maravilhosa, vamos nessa parceiro. E fizemos um samba que o Brasil hoje, qualquer roda de samba, seja do norte a sul, seja onde for, que as pessoas cantam essa fila andar. Vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo, pois corro perigo dos nossos amigos, me virem chorar. Aqui a gente adora histórias, hein? A gente já está caminhando para o fim aí, mas me conta mais uma história assim de bastidores, ou que você viveu pelas rodas por aí. Alma Boêmia. Que é outra, super pedida também, todas Alma as Boêmia rodas. também é minha do Paulinho Rezende. Eu falei, Paulinho, vamos fazer um samba pro Diogo Nogueira? Porque eu conheço o Diogo quando ele era garoto, eu era amigo do pai dele. Eu estava na Urca, encontrei com um amigo em comum meu e do Diogo Nogueira. Conversamos, eu falei assim, e aí, como é que tá o Diogão? Cara, essa semana ele surtou, chegou 6 horas da manhã em casa. A mulher dele tá muito fula da vida
E porque ele raramente surta, cara. Ele chegou 6 da manhã, amanhecendo, ele chegou em casa. Isso raramente acontece, que ele é muito, assim, muito caseirão, muito certinho nesse negócio de casamento, levar as coisas a sério. Falei, tá, beleza, né? Tranquilo. Falou aquilo ali, ficou. Mas quando eu saí de perto desse amigo, A cabeça começou. aí eu falei, já sei, o tema é esse. Ele pedindo desculpa o amor dele por ter ido pra Boemia. Aí nasceu Alma Boêmia. Fui lá mostrar pra ele, quando ele leu a letra, ele não sentiu, não quis gravar. Aí eu falei, ele não quer gravar? Eu gravei, explodi a música e depois ele regravou. Regravou lindamente. Mas ele não sentiu, também a culpa foi minha. Porque ele estava gravando o programa dele, eu cheguei num momento que não era apropriado para mostrar a música. Eu já ia perguntar por que ele não quis gravar. Não, eu mostrei na hora errada. Acontece muito isso também. Você mostrar para o artista na hora errada e ele não entender. Mas depois ele entendeu, quando eu falei para ele que a música foi feita para ele. E um sucesso absurdo, né? Sucesso absurdo. Não tem uma roda de samba hoje que você vai que não Que quando o Diogo gravou, a música estava tudo quanto é canto, tinha na minha voz. Sim. Aí chega a força de Diogo Nogueira, o carisma dele, a beleza dele, aquele negócio dele de conquistar, aquele negócio todo. Mulher, leva a música mais ainda. Onde eu não consigo, eu falo assim, eu levo o meu samba para as velhinhas e o Diogo leva para as novinhas. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de Manola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom na viola, pro galo cantar. Ai, amor. Toninho, a gente já está caminhando para o encerramento do programa. Por mim, eu ficaria o dia todo com você aqui no Galeto Sats, em Botafogo. Exatamente. Seu quintal aqui? Pô, aqui eu tenho até garrafa de uísque com o meu nome ali que eu ganhei. Olha só, gente, toda hora alguém me chama pra beber, o Serginho daqui é assim também. Tira a onda, né? Eu fiz esse samba com o Moacir Luz, toda hora, é por isso que eu tô citando esse samba. Ninguém chama pra rezar. Ninguém chama pra rezar, nem pra benzer. Eu vou pedir para você cantar um trechinho de uma música marcante para você, mas antes eu vou me despedir aqui porque o Câmara Rio Entrevista está chegando ao fim, mas você pode rever essa conversa com o cantor e compositor Toninho Gerais e assistir toda a programação no canal 10.3 da TV aberta, pelo YouTube no @TV Câmara Rio e também pode acessar nossa TV pelo site tv.câmara.rio. Um super obrigada pela companhia, até a próxima, tchau, tchau. E a gente fica com Toninho Gerais. Oba! Dá licença. Não, eu não estou preparado para te encontrar, amor. Nos braços de outra pessoa. Só de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo, pois por perigo dos nossos amigos me virem chorar. Não quero nem imaginar se você chegar e me encontrar. No samba eu lhe peço favor, respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor, nosso amor. Se você chegar e me encontrar, no samba eu lhe peço favor, respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor, nosso amor. Laiaraia, laiararaia, laiararaia, lararaiararaueira. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor.
nosso amor. Se a fila andar.